Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e leia comigo os versos 40 em diante. Aqui podemos ler. E no fim do tempo, quando isto vai acontecer? No fim do tempo. Você acredita que nós estamos vivendo no fim do tempo? No tempo do fim? Essa é uma profecia para os nossos dias. E no fim do tempo, o rei do sul inicialmente era representado pelo Egito. E o Egito é dominado pelo islamismo. Portanto, o rei do sul, aqui em Daniel capítulo 11, verso 40, representa muito bem o islamismo. No fim do tempo, o rei do sul, o islamismo, lutará com ele. Com quem? Com o rei do norte, que é o papado. E o rei do norte o acometerá com carros, ou seja, vencerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Daniel capítulo 11, verso 40, está falando da vitória do rei de Roma, do rei do norte, o papado. A vitória do romanismo, não digo cristianismo, porque o cristianismo é a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe um falso cristianismo chamado de romanismo, que veio do mitraísmo, que é a adoração ao sol, que gira em torno da adoração ao sol e da santidade do primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Queridos, o romanismo é que vai dominar o islamismo e dominar todas as outras religiões, porque aqui diz, e entrará nas terras, não só numa terra, não só num lugar geográfico, mas ele vai dominar as terras, vai dominar os continentes, e inundará e passará. E o verso 41 é mais específico, falando sobre a Terra Santa, sobre a cidade de Jerusalém. Leia comigo o verso 41. E entrará também na Terra Gloriosa. Na profecia bíblica, a Terra Gloriosa é uma referência à Terra Santa, à cidade de Jerusalém, a cidade santa. E muitos países serão derribados. Aqui está falando claramente que o rei do norte, o papado, vai entrar na Terra Gloriosa. Mas, queridos, ele não entra na Terra Gloriosa com o seu próprio exército. Ele tem exércitos que lutam suas batalhas. É a tese, a antítese, para resultar numa síntese. Hoje nós temos a guerra de Israel com Hamas, judeus e palestinos. Mas quem vai ser beneficiado com esta guerra? Quem é que realmente deseja conquistar o domínio de Jerusalém? Quem? O rei do norte, o papado. E entrará também na Terra Gloriosa. E muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes: Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Edom? Edom é uma referência bíblica para Esaú. Toda a descendência de Esaú são os edomitas. E, meus queridos, os palestinos, eles não são árabes. Os palestinos são edomitas. Os edomitas, eles não vieram de Ismael. Os edomitas vieram de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Portanto, os edomitas são primos dos israelitas, porque os israelitas vieram de Abraão através da linhagem de Jacó. E os edomitas vieram também de Abraão pela linhagem de Esaú. E os edomitas são os palestinos. Eles estão ali lutando contra os seus irmãos da descendência de Jacó. Aqui diz que escaparão das mãos do rei do norte, de Roma, os edomitas, porque Deus tem muitos filhos sinceros entre os palestinos, entre os edomitas, muitos filhos e filhas sinceros que amam a Jesus. Escaparão também os de Moabe
E as primícias dos filhos de Amon. Quem é Moabe e quem é Amon? São filhos de Ló. Queridos, e Deus tem seus escolhidos, filhos e filhas também entre os moabitas e entre os amonitas. Aqui também diz no verso 42, leia comigo. E estenderá sua mão às terras. Rei de Roma, o rei do norte, estenderá sua mão às terras, a todas as terras. Todos os países estarão sob o domínio papal. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. O Egito estará sob o domínio do papado. Em outras palavras, o islamismo estará sob o domínio papal. Acordos entre o Vaticano e o islamismo, já foram feitos esses acordos. E, queridos, o islamismo está a serviço do papado, mesmo que inconscientemente. Por trás das cortinas, existe uma mão invisível que está manipulando um lado e o outro lado para obter vantagens e benefícios e conquistar Jerusalém. Verso 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Todos estes povos árabes estarão sob o domínio papal. Verso 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Em toda a profecia de Daniel capítulo 11, mostra um sucesso, uma prosperidade dos planos papais. O sucesso do rei do norte, nesta profecia de Daniel capítulo 11, é bem explicado no verso 36, onde diz, e este rei, o rei do norte, fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ou seja, ele vai dominar todas as religiões e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero. Ele vai ter sucesso até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Sucesso total de Roma sobre todos os povos, implantando a nova ordem mundial, o governo mundial, a moeda mundial, uma religião mundial.